Seja bem-vindo em mais um Devocional, Palavra que Transforma. Estamos em uma série de reflexões a respeito do tema Não Fuja do Seu Protagonismo. Você é protagonista da sua história quando você aceita o propósito que Deus tem para a sua vida. Você, como uma mulher que auxilia, criada como adjutora, precisa buscar aprimorar características quanto ao teu caráter pessoal, quanto a ser uma mulher virtuosa, uma mulher que sempre deseja fazer o bem todos os dias, independente da situação, uma mulher confiável. Essas são as características primordiais daquela que deseja alcançar a excelência da estatura de uma mulher segundo o coração de Deus. Não podemos menosprezar a criação de Deus. Antes de criar o homem e a mulher, ele disse que era bom. Mas após criar o homem e a mulher, ele disse que era muito bom. Se Deus criou o homem e a mulher com propósitos, por que ignoramos estes propósitos? Precisamos ter o cuidado de não desejar o Deus que abençoa, que atende às suas orações dentro das promessas que o Senhor tem. Precisamos desejar este Deus, mas também desejar este mesmo Deus que nos concede responsabilidades, e a partir do cuidado com essas responsabilidades, glorificamos e honramos o nome do Senhor. Precisamos desejar as suas bênçãos, mas também precisamos desejar o abençoador, a sua sabedoria de como criou todas as coisas. E eu e você somos criação dele, criação perfeita, mas precisamos encontrar essa perfeição em Deus. Como? Aceitando o que ele tem falado conosco. E para estudar a excelência desta mulher, nós estamos em reflexão no livro de Provérbios, no capítulo 31, a partir do versículo 10. No primeiro momento, refletimos sobre as características pessoais. Depois falamos sobre o compromisso da mulher com a família, ele estendido ao compromisso com a casa. E a partir do versículo 15 diz assim: ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e à tarefa de suas servas. Essa mulher descrita na Bíblia veio de uma cultura que algumas tinham suas servas, tinham pessoas que ajudavam, que junto a esta mulher exerciam as suas atividades domésticas. Hoje, na nossa cultura atual, diante do nosso contexto econômico, nem todas as mulheres têm essa condição de ter uma profissional que me ajuda em casa. Então, eu preciso assumir essas funções. Mas mesmo tendo servas, ela não deixava a administração da casa nas mãos desta serva. Porque diz, ainda de noite, antes que o sol nascesse, já acordava para dar ordens àquelas que ajudavam em suas atividades domésticas. Esta mulher, ela se preocupava com o quê? Com os mantimentos da casa. Era uma época onde fazer um pão era muito mais demorado, muito mais dificultoso do que nos dias atuais. Então vivemos uma realidade diferente, mas os princípios de Deus não mudaram. Nós colocamos os princípios de Deus na nossa realidade. E no versículo 16 continua: examina uma herdade e adquire, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Uma época do Antigo Testamento onde as atividades das mulheres estavam totalmente centradas na família e na casa. E essas precisavam ter várias habilidades e dons variados para conseguir gerenciar a casa e as atividades econômicas ou que a família estava envolvida. Então ela auxiliava o seu esposo na administração da casa e assim também como ajudava o seu esposo nas suas atividades econômicas. Então era uma mulher que tinha habilidades para se envolver em tudo que pertencia ao sustento e ao bem-estar da casa. E esta mulher, quando diz aqui que ela examina uma herdade e adquirir posse fazia parte das atividades de uma família. Ela considerava em seus pensamentos se a aquisição de uma terra, de um campo, seria importante para a sua família. Então, uma mulher com sabedoria, uma mulher cuidadosa
que priorizava o bem-estar da família diante da aquisição de algo. Então, eu preciso ter este cuidado. Aquilo que eu vou adquirir, aquilo que eu penso em trazer para a minha casa, eu preciso olhar com um pensamento de sabedoria se realmente vai valer a pena ou não para a minha família. E não era novamente uma mulher de preguiça, porque no versículo 17 diz assim: cinge os lombos de força e fortalece os braços. Então esta não poderia andar em desânimo, ou seja, em falta de vontade de fazer parte do bem-estar da família. Olhar para a nossa casa, olhar para as atividades que estão para nós, de tudo que nós temos que observar, para adquirir, para cuidar, para administrar. E alguns momentos podem sim ter um desânimo, mas nós precisamos, Senhor, ajuda-me a fortalecer os meus lombos e dar força aos meus braços para que eu consiga alcançar os objetivos do meu planejamento diário. Então eu preciso clamar isso ao Senhor, porque reconhecemos os dias que não estamos muito bem para executar, mas o Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E conhecemos este versículo: agindo Deus, quem impedirá? Se você clamar ao Pai, Senhor, me ajude. Senhor, que eu tenha um posicionamento de uma mulher com lombos e braços fortalecidos para executar as tarefas das quais eu tenho responsabilidade dentro da minha casa, dentro da educação dos meus filhos, dentro do meu relacionamento com o meu esposo. Então, Senhor, tudo que envolve a responsabilidade de uma mulher, segundo o teu coração, de uma mulher virtuosa, de uma mulher que deseja ser achada como um valor muito maior do que a de um rubi, Senhor, me fortaleça para que eu me posicione e siga nos caminhos da verdade de Deus. Porque a lâmpada de uma mulher disposta a obedecer a Deus é uma lâmpada que nunca será apagada, porque no versículo 18 diz assim: prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Fazendo uma analogia com um versículo que Jesus ensina aos seus discípulos no Sermão do Monte, quando ele diz que nós somos sal e luz e que a nossa lâmpada não pode se esconder. Assim é esta mulher. A lâmpada desta mulher, ela não se apaga. O vigor no coração desta mulher, ele não se apaga. Por quê? Porque é uma mulher posicionada. Uma mulher posicionada em Deus, com seus pés firmados na rocha que é Jesus Cristo, é uma mulher que se assemelha a Jesus, como já vimos nas reflexões anteriores. É uma mulher que se sujeita ao seu esposo, se sujeita à sua casa, porque se entrega totalmente ao que o Senhor deseja a ela. Uma mulher que é um porto seguro, uma mulher onde a sua lâmpada está sempre acesa para a sua família. Os momentos de cansaço, os momentos de desânimo, os momentos de tristeza em seu coração precisa ser colocado no altar. Que nós sejamos como esta mulher, de caráter pessoal, uma mulher de compromisso com a família e com a casa. E diante destes versículos que refletimos hoje, que não haja em você a preguiça, não haja em você o desânimo para não conseguir e que haja em você a força nos seus lombos, a força nos seus braços. O Senhor diz no Novo Testamento que se formos fiéis no pouco, no muito, Ele nos coloca. Se você acha que hoje a sua vida não está de acordo com o que você deseja, diante daquilo que Deus tem de promessa para você, seja fiel hoje para que Ele te entregue em suas mãos as promessas que Ele tem, de uma casa, de uma família, de um esposo, diante daquilo que Deus deseja para você. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque o Senhor, Ele está para te ajudar, está para falar ao teu coração, para que você vença o cansaço, o desânimo e que os seus lombos e braços sejam fortalecidos. Fique conosco nos próximos dias, continuando esta reflexão sobre esta mulher virtuosa,
protagonista porque não fugiu das responsabilidades que Deus tinha para ela. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.